quarto ano. Vamos lá, em Ciências da Natureza, capítulo 5, grupo 2, página 180 para mais uma aula, tá? Então, nesse capítulo, nós vamos falar sobre a formação do planeta Terra. Durante a grande expansão do Big Bang, nós já vimos lá no grupo 1, enquanto nós estávamos na escola, que há de 13,7 bilhões de anos, o espaço sideral estava cheio de grandes nuvens e de gases e de poeira cósmica, né? Movimentando-se de forma aleatória, de forma desorganizada, chamadas de nebulosas. O sistema solar e, consequentemente, a Terra se formaram por meio de uma nebulosa, quando partículas maiores e gases incandescentes foram se agrupando e aumentando de volume. Com a força da gravidade, o movimento dessa nuvem no espaço foi se tornando mais regular e rotacional. Quer dizer que eles foram fazendo o quê? Relativos à rotação, a girar. As maiores massas incandescentes de uma nebulosa podem formar as protoestrelas, que originaram as estrelas da Via Láctea e o Sol do Sistema Solar. As porções menores de matéria e de gases mais distantes das protoestrelas também foram se agrupando e aumentando de tamanho, formando os protoplanetas. A Terra pode ter se originado de um protoplaneta, que nessa fase era constituído por uma massa incandescente semelhante ao magma, que é uma massa pastosa e incandescente que está no interior da Terra, tá? Conforme a superfície da Terra foi se resfriando, a camada mais superficial foi endurecendo e formando uma fina casca denominada crosta terrestre. As camadas mais grossas da crosta formaram os continentes e as camadas mais finas e profundas, os oceanos. Aqui nós temos na primeira imagem, olha lá, a nebulosa de Tarântula, né, que foi dado esse nome a ela, que é uma das maiores regiões formadoras de estrelas próxima da Via Láctea. E na imagem 2 é a representação esquemática da formação do sistema solar, tá? Como se fosse o planeta, o Sol, né? E ele girando em órbita ali, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a formação do planeta Terra. Vivemos no planeta chamado Terra, também conhecido como Mundo, e até onde sabemos, trata-se do único planeta habitável do sistema solar. O único planeta que tem pessoas, seres vivos, né, habitando ele. Também conhecido como planeta Água, a Terra possui características bastante peculiares quando comparadas aos demais planetas. Sua posição em relação ao Sol é um dos principais motivos para a existência de vida e para a existência de água em seus três estados físicos, que são sólido, líquido e gasoso. E por isso precisamos entender seu lugar no universo. O planeta Terra possui formato de uma esfera. Eu já falei isso para vocês, lembra? Em sala de aula, ela não é redondinha, perfeitinha. Olha lá, ela apresenta as regiões dos polos um pouquinho achatadas, tá? Polo Norte e o Polo Sul, tá? Em seu interior, o planeta apresenta algumas divisões, mais conhecidas como camadas da Terra. É o que nós vamos ver agora na página 181. Então, olha lá, as camadas da Terra. Apesar de a Terra existir há aproximadamente 4,6 bilhões de anos, sua parte interior ainda não resfriou. Quanto mais próximo da superfície terrestre, a temperatura do material que a compõe diminui e sua consistência vai ficando mais pastosa do que em seu interior. Observe as imagens, olha lá. Aqui tem o planeta Terra como se ele tivesse dividido em camadas, tá? Então, nós vamos ver o que significa cada camada. Na 1 é a crosta terrestre, superfície sólida mais fina e externa da Terra, onde habitam os seres vivos, onde nós, seres vivos, moramos, tá? Animais, etc. A espessura varia de 5 a 80 km de extensão do cume da montanha mais alta até abaixo do assoalho oceânico. O número 2, tá vendo ali? Ele é chamado de manto superior. Ele está mais próximo da superfície, por isso que fala que ele está mais para o superior, tá? Manto superior. Composto principalmente de ferro, magnésio, entre outras substâncias que compõem alguns tipos de rochas.
apresenta consistência viscosa e a temperatura mais próxima à crosta é de cerca de 1000 graus Celsius. Então, pessoal, para vocês terem uma noção de quanto que seria 1000 graus Celsius de quentura, no nosso verão, aqui em Monte Alto a gente bate 36, 37 graus. Eu acho que sensação térmica de 38 já acontece, né? Rio de Janeiro, 40 graus, já é quente, a gente, né, se ficar exposto ao sol, queima bastante. Agora, imagina 1000 graus Celsius, é bem quente, né? Vamos lá agora no número 3, tá vendo aquela parte alaranjada? É o manto inferior. Sua temperatura pode chegar a 2000 graus Celsius, então ela é mais quente ainda. Tem cerca de 2.900 quilômetros de profundidade, quase a distância de Florianópolis até Manaus. Sua composição é similar à do núcleo externo, porém, quer dizer, parece, né, a consistência parece a do núcleo externo que nós já vimos ali. Porém, ou melhor, que nós vamos ver, desculpa, de consistência um pouco mais espessa, como óleo em uma garrafa. Como se fosse um óleo, sabe, meio... Ele não é nem tão líquido, né, como a água, e nem duro, nem sólido. Ele é uma consistência mais espessa, como óleo. O 4, tá vendo aquela imagem amarela? É o núcleo interno, localizado a uma profundidade de mais de 6.000 quilômetros a uma temperatura de mais de 6.000 graus Celsius. Então, cada vez que vai se adentrando por interior da Terra, é muito, muito quente. Sua composição é basicamente de ferro e níquel em estado sólido. Aí o número 5, que é aquele bem claro, mais pro branco, é o núcleo externo, localizado a uma profundidade de mais de 3.000 quilômetros. Tem composição semelhante ao núcleo interno, porém em estado líquido. Então, essas são as camadas da Terra, tá? Eu coloquei para vocês a próxima imagem para vocês terem uma noção. Olha lá. Então, olhem lá. Eu numerei, né, as partes das camadas da Terra. O número 1, então, ele corresponde à crosta terrestre, que é a superfície onde nós vivemos. O número 2, tá vendo a flechinha, a parte mais amarronzada? É o manto superior. O número 3 é a parte alaranjada, é o manto inferior. O número 4, que é a parte amarelada, é o núcleo externo. E o número 5, aquele pontinho brilhante no meio lá, mais puxado para o branco, é o núcleo interno. Então, essas são as 5 camadas da Terra, ok? Nós vamos ver aqui sobre os sistemas terrestres. Na crosta terrestre, durante a formação do planeta Terra, foram se estabelecendo condições favoráveis ao surgimento da vida como a conhecemos. Os seres vivos e os ambientes que eles habitam formam o sistema terrestre. E no caso, o sistema terrestre é dividido em litosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera. Nós vamos ver eles agora, tá? Então, o que seria a atmosfera? A atmosfera é a camada de ar que envolve a Terra. Átimo vem do latim e significa vapor ou névoa. Então, nesse lugar, na atmosfera, é onde inclui os gases e fatores ligados ao funcionamento do clima, tais como o vento e a pressão atmosférica. É ela que contribui para o equilíbrio térmico do planeta, protege contra o impacto de meteoros e filtra os raios solares. Então, a atmosfera é a camada gasosa, tá, do planeta Terra. É a camada de ar que envolve a Terra. O próximo é a litosfera. A litosfera é composta pela crosta terrestre e o seu relevo. Lito vem do grego e significa pedra. Tem espessura variável, sendo mais espessa sob as grandes cadeias montanhosas que incluem aquelas submersas no oceano. Fazem parte da litosfera as rochas e o solo, sabe? Onde a gente anda, onde a gente constrói as casas. Então, aqui a gente chama de litosfera. Então, atmosfera é ar, camada gasosa do planeta Terra. Litosfera, a palavra lito, olha lá, o inicinho vem do grego, que significa pedra. Então, litosfera é a parte rochosa do planeta Terra. Hidrosfera. A hidrosfera inclui toda a água do planeta, nos estados líquido, sólido ou gasoso. Hidro também vem do grego e significa água.
A gente não faz hidroginástica, que não é ginástica dentro da água. Então, hidrosfera é a parte líquida do planeta Terra. A água atua na transformação dos climas e do relevo, além de ser fundamental para a existência dos seres vivos. Fazem parte da hidrosfera os mares, os oceanos, as geleiras, os rios, os lagos, etc. Tudo o que existe água, tá? Independente dela estar no estado líquido, sólido ou gasoso. Existe também água subterrânea, ou seja, abaixo do solo. Então, aqui nós temos 3 imagens, olha lá. Na letra A, a imagem A, é a Terra vista do espaço com destaque para a atmosfera. Essa partezinha aí que está meio ensombreado é a parte gasosa do planeta Terra. Então, é chamada de atmosfera. Na letra B, os Himalaias são o conjunto de montanhas mais altas do mundo, que podem ultrapassar 8 km de altura e estendem-se por 5 diferentes países asiáticos. É possível vê-los do espaço. Na letra C, é a água nos estados líquido, mar, sólido, geleira e gasoso, vapor de água nas nuvens e na atmosfera. Então, a letra B significaria o quê? A parte litosfera, né? E a letra C, hidrosfera. E agora, nessa página, nós vamos ver a última parte, né, que faz parte do sistema terrestre, a biosfera. Bio, a gente já sabe, nós não temos a biologia, que é a ciência que estuda a vida. Biosfera, então, é o local onde tem vida. Bio quer dizer vida, tá? A biosfera foi o último componente a fazer parte do sistema terrestre quando as condições ambientais se tornaram favoráveis à existência da vida como a conhecemos. Então, olha lá, bio, do grego, significa vida. É o local que é formado por todos os seres vivos, extintos e viventes, inclusive a espécie humana. A existência da biosfera depende dos outros componentes do sistema terrestre. Se não há ar, não tem vida. Não é assim? Então, a biosfera ela depende dos outros componentes, que é a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera, tá? Aqui no exercício de aplicação, no número 1, vocês vão ter que associar corretamente a descrição, que é o que está escrito aqui, às etapas do processo de formação do sistema solar e dos planetas. Então, vocês vão ter que observar essa imagem e ver o que está escrito nas descrições aqui e colocar os números correspondentes. O 1, o 2 e o 3. Leiam e vejam de acordo com o que está escrito, tá? Aqui no exercício 2, observe a imagem que mostra uma representação das camadas internas da Terra. É como nós vimos lá nas imagens lá atrás, da teoria. Aí vocês têm que assinalar a alternativa que indica o número correspondente da camada da Terra onde existe vida como a conhecemos. Então, qual é o número que existe vida, que tem a possibilidade de existir vida, que nós vivemos? É o número 1, o núcleo interno? É o número 2, núcleo externo? Número 3, manto inferior? Número 4, manto superior? Ou número 5, crosta terrestre? Aí vocês assinalam corretamente a frase, tá? Alternativa, desculpa. 3. Complete as frases a seguir com cada uma das esferas do planeta Terra. Então, nós temos lá biosfera, litosfera e atmosfera e a hidrosfera. São as 4. Litosfera, hidrosfera, atmosfera e a biosfera. Então, dessas 4, vocês têm que completar as lacunas aqui das frases. Vai repetir palavra? Vai. Aí é só vocês, né, no caso aqui na A pia da cozinha pode ser feita de granito, que é um tipo de rocha retirada da onde? Onde tem a camada rochosa, que a palavra vem da palavra pedra, da litosfera, tá? Então, vocês vão respondendo aí as outras lacunas, ok? Aqui no exercício 4, vocês vão ter que desenhar um ambiente da Terra que tem os 4 componentes do sistema terrestre, que são quais? Litosfera, que é a parte rochosa, o solo, atmosfera, que é a parte gasosa, a parte do ar, hidrosfera, que é a parte líquida, onde tem água, e a biosfera, que é a parte onde tem vida. E lembre-se de identificá-los. Eu coloquei uma imagem para vocês aí, para vocês terem uma noção do que é para fazer. Então, tem a imagem desenhada, né? Ali está notificando, está falando qual é a parte litosfera. Ali, ó, está escrito, é a parte rochosa, a parte do solo.
Biosfera, que é onde tem vida, atmosfera, que é onde tem ar, e hidrosfera, que é onde tem água. Vocês vão desenhar o de vocês. Eu coloquei esse daí como exemplo para vocês se nortearem. Aí peguem uma viagem que vocês fizeram, onde tem um rio, mar mesmo, o que for, e desenha da maneira de vocês e lembre-se de colocar os nomes dos componentes do sistema terrestre, ok? Continuando no capítulo 5, nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento dos continentes. Os continentes são grandes extensões de terra situadas acima do nível do mar, contornadas pelas águas dos mares e dos oceanos. Vimos, entretanto, que o planeta Terra não foi sempre assim. Houve a formação da crosta terrestre pelo seu resfriamento e o acúmulo de água formando os oceanos. É aceito atualmente que a formação dos continentes ocorreu segundo a teoria de deriva continental, descrita formalmente pelo geólogo alemão Alfred, em 1915. Segundo essa teoria, os continentes estão em constante movimento. Em um dado momento da história geológica da Terra, todos os continentes estavam unidos em um supercontinente denominado Pangeia. Nós vimos em um mapa lá atrás, quarto ano, que os 6 continentes, né? Só que numa época bem lá atrás, antiga, tem a teoria que os continentes eles eram todos juntos, eram unidos. Não tinha a separação que tem hoje. Nós vamos observar já nesses mapas ali de baixo da apostila, tá? A Pangeia dividiu-se em 2 grandes massas continentais, a Laurásia, no hemisfério norte, e a Gondwana, no hemisfério sul. Então, de início, ela se dividiu em 2 partes. O continente que era grande, o supercontinente, foi dividido em 2 partes. Esses 2 continentes continuaram se movimentando e se dividindo. E isso, pessoal, não é que está se movimentando e eles foram se movimentando rapidinho. Isso demorou muito para acontecer, tá? A Laurásia deu origem à América do Norte e à Eurásia. A Gondwana deu origem às Américas Central e do Sul, África, Oceania e Antártica, como mostra o esquema a seguir. No esquema abaixo, pessoal, olha o primeiro mapa. É de 225 milhões de anos atrás. Então, é muito tempo, tá? Aí, com a teoria, diz que eles foram se movimentando. Olha o segundo mapa, logo à direita ali do lado. Foi há 135 milhões de anos atrás. Demorou-se muito para a Pangeia nos dar 2 continentes, que de primeiro momento era Laurásia e Gondwana, tá? Aí foram se movimentando ainda os continentes, que é essa parte laranja, tá? E teve esse terceiro mapa, que é de 65 milhões de anos atrás. Esse mapa, se vocês observarem, a Austrália está unida com a Antártica, né? E a América do Sul está, bem dizer, unida com a Antártica. A América do Norte está unida com a Eurásia. Estão observando ali? Pois bem, aí no último continente tem os dias atuais, né? Que é, agora então deu-se quais? América do Norte, América do Sul, a Eurásia lá em cima, onde que é a Europa, África, Austrália aqui do ladinho e a Antártica, tá? Então, esses 4 mapas aqui mostram a movimentação dos continentes. Nós vamos ver o porquê que eles se movimentaram, né? Olha o subtítulo dessa página: Placas tectônicas. A crosta terrestre é formada pelas placas tectônicas, que são blocos da crosta terrestre que sustentam os continentes e os oceanos. Essas placas se movimentam, pois estão flutuando sobre o magma viscoso no manto da Terra. Lá atrás nós vimos o manto, onde fica. Então, o magma, ele é um material viscoso, tá? E as placas tectônicas ficam flutuando em cima desse magma. E é onde elas vão se movimentando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Isso bem devagar, na maioria das vezes. E é o que falam que, por conta dessa movimentação das placas tectônicas, há a diferenciação ali dos continentes, né? A separação dos continentes, tá?
E se vocês observarem nos mapas, nesse mapa aí, essas linhas vermelhas são onde passam as placas tectônicas, tá? E quando há o encontro delas, né, que elas se cruzam, pode ocorrer erupções vulcânicas. Então, nesses lugares onde tem vulcão e tem a placa tectônica que se encontra com outra de outro continente, ocorrem erupções vulcânicas e até mesmo terremotos com mais frequência. No Brasil, pessoal, acha ali ó, a placa sul-americana. Acharam? O Brasil está aqui nesse local, tá? Então, aqui não tem nenhum encontro de placa tectônica. Por isso, o fato de o Brasil não sofrer, graças a Deus, nem terremotos e nem termos vulcões em erupções, tá? Então, essas linhas vermelhas são as placas tectônicas, ok? A movimentação das placas tectônicas causa transformações nos continentes, como formação de montanhas, alterações no solo, terremotos, tsunamis, atividades vulcânicas e derramamento do magma na superfície da Terra. Magma é uma substância que sai dos vulcões, tá? Olha aqui embaixo. O magma é a mesma substância viscosa e incandescente que sai das erupções vulcânicas com gases e cinzas. Entretanto, depois que sai do interior da Terra, é chamado de lava. Então, dentro do interior da Terra é magma. A hora que sai, como nessa foto, que já está derramando, né, ali do vulcão, é chamado de lava, tá? A lava espalha-se pela superfície, esfriando rapidamente, solidificando-se, quer dizer, ela resfria e fica dura, sólida, e forma um tipo de rocha. Aí observa a figura então. Essa figura, olha lá, em março de 2017, o vulcão Fuego, na Guatemala, América Central, iniciou suas atividades vulcânicas, expelindo gases, fumaça, cinzas e lava, tá? Em detalhe, ó, que eles colocaram ali, é quando está tendo resfriamento e quando a lava já está se solidificando, se formando uma rocha. Agora nós vamos lá para a página 189, no exercício 1. Leia o texto e responda aos itens. Então, olha o título desse texto. Preciso levar essa ideia adiante. Tudo começou em 1910, quando a semelhança entre os contornos dos diferentes continentes despertou a curiosidade de Alfred. Então, ele escreveu à sua futura esposa: a costa leste da América do Sul não se encaixa perfeitamente na costa oeste da África, como se um dia tivessem estado juntas. Então, ele colocou como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, né? Um continente com o outro, que ele viu que eles se juntavam e dava certinho, que o formato era o mesmo. Essa é uma ideia que preciso levar adiante. Pesquisando o assunto, descobriu que outros cientistas já tinham pensado nisso antes. Eles acreditavam que os continentes estavam ligados entre si por pontes de terra, que teriam afundado formando os oceanos. Verger propôs que existia um supercontinente, que chamou de Pangeia, do grego terra total. A Pangeia foi se dividindo em blocos, que nós vimos lá atrás, né, nos 4 mapas lá do início, que foram se deslocando lentamente, percorrendo milhares de quilômetros até ocuparem a posição atual. Como prova disso, o cientista apontou uma série de semelhanças entre a costa oeste da África e a costa leste da América do Sul. O contorno das duas regiões se completava, como se tivessem sido formadas juntas e depois se separado. Além disso, apesar de haver um oceano entre os dois continentes, foram encontrados fósseis de animais e plantas muito semelhantes em ambos os continentes, sendo pouco provável que eles tivessem migrado de um lugar para outro. Quer dizer, foi encontrado fósseis tanto num continente quanto no outro, que hoje eles estão separados por milhares de quilômetros, né, de oceano. E foram encontrados fósseis de animais da mesma espécie, da mesma família. Mais um indício de que naquela época, lá atrás, era um supercontinente. Para convencer os cientistas, entretanto, faltava ainda encontrar a chave do problema, descobrir qual era a força que dava o empurrãozinho para os continentes se deslocarem. Qual foi a força que nós acabamos de ver que dava o empurrãozinho, né, para os continentes se deslocarem? As placas tectônicas, né, o movimento das placas tectônicas, não é mesmo?
Se vocês voltarem no mapa lá atrás, vocês vão ver que realmente o contorno de um continente com o contorno do outro, eles se encaixam perfeitamente. Por isso que tem essa teoria que era um supercontinente e que eles foram se movimentando e se distanciando, tá? Letra A. O que despertou a curiosidade do cientista Alfred para pesquisar a formação dos continentes? O que ele observou e que ele fez uma pergunta para a esposa dele? Aí vocês coloquem aí, tá? Na letra B. Que características o cientista encontrou nos continentes que o levaram a propor a teoria da Pangeia? Ele falou ali, né? Quais as características? Não é o fato de uma costa encaixar perfeitamente na outra costa. O que vocês colocariam aí, então? Volta lá no texto e coloca aqui as características, tá? C. Explique que força dá um empurrãozinho para os continentes se deslocarem. Falei ali agora há pouco, né? São as placas tectônicas. Aí volta lá na teoria. O que acontece? Por que elas, né? O que acontece que elas dão esse empurrãozinho para os continentes se deslocarem? 2. O que causou deriva continental, isto é, a divisão e a separação dos continentes, formando a distribuição que temos hoje no planeta? Qual foi o movimento que causou a separação dos continentes no nosso planeta? Aí vocês vão ler as alternativas. O movimento da rotação da Terra, o movimento de translação da Terra, o movimento das placas tectônicas da Terra, o movimento das águas do oceano ou o movimento da Terra no espaço sideral. Aí assinala a resposta correta, tá? Bom, quarto ano, nós encerramos ciências do grupo 2, tá? Aí nós vamos dar continuidade numa próxima aula em outra matéria, combinado? Fiquem bem, tá? Beijos!